Qual foi o episódio? O episódio total foi uma batida policial que eu levei. Eu trabalhava como cobrador de lotação nessa época, em Itaquera, lá no metrô Itaquera, né? E morava em Suzano. E aí justamente teve um dia que eu resolvi tirar a minha carteira de trabalho. Cheguei lá no Poupatempo Itaquera, tirei minha carteira de trabalho. No mesmo dia eu já saí com ela. E aí entrei no trem na estação de Itaquera e tô indo lá, né? Embora, né? E aí, de repente, me bateu uma agonia, me bateu um desespero, porque não tinha nada que fazer, né? E no trem, ou você joga baralho, ou você fala de futebol, ou você fala de novela. Como eu não sei jogar baralho, não assisto novela, não gosto de futebol, então alguma coisa eu tinha que fazer para passar o tempo ali. Até que, no meio desse desespero, eu vi que tinha algumas pessoas lendo, outras fazendo caça-palavras, né? Palavras cruzadas, enfim. Eu falei, poxa vida, legal, que bacana isso, né? Procurei na mochila alguma coisa para ler. Eis que eu achei lá no fundo lá a carteira de trabalho, né? E aí eu peguei a carteira de trabalho e falei, vou ler, né? Comecei a ler, primeira, segunda, terminei de ler, aí reli novamente, treli até chegar na estação de Suzano. Aí chegando lá, eu sempre ia a pé para casa, né? Então da estação de Suzano até a minha casa eu gastava 20 minutos, então eu já economizava o dinheiro da condução que dava para comprar o leite. Foi então que eu recebi uma abordagem policial, né? E justamente nesse dia eu estava sem a minha identidade, sem o meu RG. Aí foi quando o policial pediu pra mim o meu RG. Aí eu pensei, falei, putz, tô sem o meu RG. Aí eu dei o estalo, falei, lembrei. Eu li que na carteira de trabalho ela serve como um documento. Então eu falei, tá aqui. Ele falou, quero RG. Eu falei, não, mas serve como documento, deixa eu ver. Aí pegou, olhou pra minha cara, só um instante. Aí foi no rádio, consultou o superior dele. E aí o superior dele também demorou, né? Pra responder, mas acabou respondendo que sim, que servia como documento sim. Aí falou, tá certo, toma, vai embora, vai. Aí eu pensei, eu falei, putz, meu, o cara ligou pro superior dele, né, pra saber se valia como documento mesmo original. Opa, quer dizer que informação salva, vai saber se eu não tivesse essa informação, o que queria acontecer. Foi aí que eu cheguei em casa e falei, meu, vou começar a ler. E aí comecei a buscar um monte de livro pra ler, fui lendo, até que chegou onde eu estou, né, eu comecei a ler em 2002, de fato, as coisas que eu vivia e que se passavam pela minha cabeça, comecei a colocar no papel também, isso já para 2003. E hoje, em 2008, eu estou com dois livros publicados, tem mais dois livros prontos, né? O primeiro dele é o Graduado em Marginalidade, que é um romance urbano contemporâneo que eu lancei em 2005. E o segundo é 85 Letras e um Disparo, que é um livro que já está na sua segunda edição pela Global Editora, né? Então, é um pouco desse inteirinho de tempo aí. Em 2002, você só tinha 19 anos e criou o projeto Literatura no Brasil, para divulgar os escritores da periferia. O que está rolando com esse projeto? O que já rolou? No início, ele foi criado com o nome de Projeto Cultural Literatura no Brasil, né? E ele surgiu com dois objetivos, que continuam até hoje. Que primeiro incentivar a leitura, principalmente aos menos favorecidos, e divulgar os novos escritores, né? Escritores que têm muito talento, que têm muito por aí, só que não têm uma chance, porque não sentam no sofá da Hebe e tal, enfim. Hoje tem 15 pessoas envolvidas, é uma entidade reconhecida, registrada em cartório, e todas essas 15 pessoas são escritores e poetas, sabe? Então estão no meio, eles não estão só de orelhada, eles estão fazendo. E os nossos dois objetivos continuam, que é incentivar a leitura e divulgar os escritores, só que hoje é mais amplo, sabe? Com uma estrutura a mais. Hoje a gente tem projeto em parceria com a Petrobras, hoje a gente tem projeto em parceria com a empresa Suzano Papel e Celulose, enfim. Hoje a gente está mais amplo e está divulgando mais escritores também, né? Ademiro, você acha que a periferia tem mais voz agora, com projetos como o seu e a Cooperifa, por exemplo, ou ainda falta respeito? Olha, tem mais voz, sim, a gente deve muito isso a essa moda, né, da periferia estar na televisão. A começar pelo filme, pelo livro, né, Cidade de Deus, que depois virou filme, e aí depois veio Cidade dos Homens, depois veio Turma do Gueto, aí veio Antônia, Tropa de Elite, enfim, foram muitas coisas que a periferia acabou se tornando o centro das atenções, né? Então, o movimento dos sem palcos, que é hoje a Cooperifa, que hoje as pessoas têm palco, que hoje um canal de televisão vai lá no boteco da periferia, onde tem atrás o Capão Redondo e na frente tem o cemitério São Luís e no meio tem um boteco onde o pessoal faz o sarau. Isso já é um grande boom, né? Já é um grande avanço. E aí, por exemplo, alguém lá de Pirituba fala, poxa, a Cooperifa saiu na televisão. Bacana, a gente não tá sozinho, vamos mandar ver. E isso vai, sabe, disseminando para várias periferias, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil também. Então, assim, hoje a gente tem mais voz, sim, graças ao nosso talento, porque também não adianta a gente
fazer um oba-oba, né? Uma pipoca assim, né? A gente pipoca naquele momento e daqui a 10 anos não existe mais, não. O interessante é que tenha talento e que tenha disposição para lutar e fazer com que isso aconteça, né? Senão, daqui a alguns anos, ninguém mais vai lembrar de todo esse movimento cultural intenso que está acontecendo nas periferias do Brasil. Em 2003, você recebeu um prêmio pelo seu conto Um Dia Comum. Quando você acha que uma pessoa deixa de ser alguém que simplesmente escreve uns textos e passa a ser um escritor mesmo? Quando a pessoa passa a agir, né? Quando ela passa a ter atitude. A partir do momento que o relógio da pessoa desperta para ela levantar de manhã, ela fica naqueles 5 minutinhos, vira de um lado, vira de outro, a pessoa acaba ficando sem atitude, a pessoa acaba perdendo tempo. E hoje em dia, principalmente na literatura, nas artes no geral, mas na literatura, a pessoa precisa de mais atitude ainda. Porque trabalhar com livro no Brasil é uma coisa de louco. Mais louco ainda é quando você pega, por exemplo, um escritor, como eu, que escreve o livro, que revisa o livro, que paga a edição do livro, que é o modelo da capa do livro, porque não tem dinheiro para pagar o cara, que é o vendedor, que é o divulgador, enfim, que é tudo, né, do livro. Aí é mais louco ainda. E aí coloca um monte de livro nas costas, né, acaba ficando com um ombro maior que o outro, né. Então faz igual o Plínio Marx, né. Vai todo dia para os lugares ali os lugares boêmios, né, segunda, terça-feira tem gente na rua, para vender o livro de mão em mão ali, né. Então assim, trabalhar com literatura no Brasil é uma coisa de louco. Então se a pessoa se mete a trabalhar com isso, se a pessoa se mete a incentivar a leitura ou ser um escritor, a conceder o produto livro, a pessoa precisa ter muita atitude, precisa agir mesmo. Então se a pessoa não tiver ação, se a pessoa não tiver atitude, pode esquecer. Em 2005, você lançou de forma independente o livro Graduado em Marginalidade. Na época, você procurou algumas editoras e tal, e recebeu muitas respostas interessantes, e até uma proposta de você vender o seu livro para um autor mais famoso. Você pode contar essas histórias aqui pro pessoal? É interessante isso, porque assim, muitas vezes a gente vê que é o nome, né, da pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem tanto talento assim, mas se ela tiver um nome, se ela participou do BBB, se ela participou da Casa dos Artistas, pronto, é o boom. E o que me levou a lançar o livro totalmente independente, a primeira edição dele eu fiz só 500 exemplares, que foi uma coisa bem louca, foi justamente esse ato aí, né? Olha essa colinha, poxa vida, é muito bacana seu livro, mas vamos marcar pra fazer uma reunião e tal. E eu chego lá tudo contente, né? Opa, vai vingar alguma coisa, né? Depois de tanto tempo esperando uma editora, agora vai vingar. Então, Sacolinha e tal, a gente achou muito bacana o seu livro, que bibibi, bababá, mas pelas leis do mercado e tal, sabe aquela coisa de ficar jogando o verde para colher o maduro? E aí até que chegou um momento que eu entendi, né? Olha, você vende o livro pra gente, já era, nós não vamos citar os créditos, o livro é nosso, e a intenção é que a gente lance depois no nome de um autor mais famoso e tudo mais. Foi aí que caiu minha ficha. Falei, então é tudo a questão do nome, né? Isso mesmo acontecia na minha casa. Quando eu tenho um tio hoje que é padre, que inclusive eu roubava uns livros dele, né? Eu desviava uns livros dele, graças a isso que eu sou leitor hoje. Eu sempre passava alguns textos para ele ler, né? Que eu escrevia. Ele falava assim, não, esse texto aqui tá ruim, olha aqui, não sei o que lá, e pibibi, bababá. Aí teve um dia que eu fiz uma sacanagem com ele. Peguei um poema do Drummond e peguei um poema meu. Aí eu troquei os nomes, né? Coloquei o meu texto com o nome do Drummond e o texto do Drummond eu coloquei meu nome. Aí eu falei, olha tio, esse aqui. Aí ele olhou lá e falou assim, isso aqui não tá bem feito e tal, não sei o que lá, e pibibi, bababá. Eu falei assim, então vê o do Drummond aí, que era o meu na verdade, né? Aí ele veio e falou assim, olha aqui, tá vendo? Olha a construção, olha o início, olha o meio, olha o fim, sabe? Olha a coesão. Aí eu fiquei pensando, falei, então é assim. E aí juntando isso depois que aconteceu de uma editora querer comprar o meu livro, né, pra lançar no nome de outro autor, eu falei assim, eu vou correr atrás porque o negócio é bom mesmo. E aí foi quando eu corri, juntei a ação com a atitude, né, e foi embora, graças a Deus. Antes mesmo de você entrar na faculdade de letras, seu estilo de escrever já foi estudado na USP e em outras universidades. O que esse meio acadêmico falou de você? Você concorda? É sempre relacionado à temática, né, ou da literatura marginal ou de um periférico que se torna um escritor. Eu nunca concordei com o rótulo literatura marginal, né? Eu sempre escrevi literatura e pronto. Até porque acho que a gente já tem, principalmente quem é de periferia, já tem muitos rótulos, né? É o neguinho, é o baiano, é o Ceará, é o Paraíba, enfim. Acho que já chega de rótulos, né? Então eu sempre resolvi não pontuar o meu tipo de literatura. Então por isso muitas pessoas vieram atrás de mim, até para contrapor essa questão de existe sim a literatura marginal, que é feita por quem vive à margem da periferia, mas existe quem vive à margem da periferia e escreve, mas não se considera um autor marginal. Porque existe na literatura uma panelinha, né?
panelinha dos escritores que já estão lá em cima, que escrevem para o cinema, que faz teatro, que faz novela e tudo mais, sempre cortando para aqueles de baixo não virem, porque senão vão tomar o emprego deles, né? Porque senão vai ser muita disputa no mercado. Já a pessoa quase não tem leitor. Então, se já existe essa panelinha, tem muita gente que resolve fazer, não uma panelinha, mas tribos, né? Ah, eu sou da literatura marginal, eu sou da literatura periférica, eu sou de tal tipo de literatura. Então, acaba surgindo muito isso daí também. Eu nunca neguei dar entrevista para nenhum público acadêmico, seja ele intelectual ou não, porque eu acho que todos são bem-vindos, até porque se eu quero fazer com que o meu trabalho, com que o que eu escrevo sobre a periferia seja visto por um monte de gente, para que eu vou bater no peito e falar assim, não, meu trabalho é da periferia para a periferia? Não, meu trabalho é da periferia para minha casa, para minha rua, para minha cidade, para o mundo, que outras pessoas também tenham acesso, né? Então, sinceramente, eu acho uma grande demagogia se auto-intitular. Bom, aqui no Quarto Mundo também temos artistas, e hoje o Eric trouxe um texto pra gente e a Nayara vai ler. Ira, Eric Silva. Mais um óvulo fecundado, mais um ser no mundo, uma vida inocente pronta para esse absurdo. Então o indivíduo nasce e não consegue compreender. Que lixo de existência é essa? Será que nascemos para sofrer? E isso é tudo. Talvez teremos sorte. A ira nunca acaba. O melhor descanso é a morte. E continua. O sofrimento sem fim, o mundo fajuto, políticos corruptos, só desastres em volta de mim. O que faremos? Devemos ser mais fortes? Vamos remediar. Todos os nossos cortes e nossa raiva, junto com o desvalor, devem ser transformados em opiniões e terror. Eric, o título desse poema, Ira, não é isso? Tem um trecho que você fala da questão dos políticos corruptos, né? Que isso dá muita ira na gente, muita ira na população. E aí eu queria saber se com esse poema você pensa em mudar alguma coisa relacionada à política, né? Porque não deixa de ser uma política. Não, a questão do poema, eu abordei que os políticos, né? São os políticos. Política a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? A gente faz política, né? Porque sem a política a gente não consegue mudar nada. Então por isso que eu critico os políticos, quem tá lá, entendeu? A gente tem que tentar mudar. A gente tem que tentar fazer a nossa escolha. Mas às vezes também não adianta muito, assim, sei lá. Meio que isso. Legal. Sacolinha, agora a gente convida você a compor nossa estante. O que você trouxe pra gente? Eu trouxe o meu segundo livro, primeira edição dele, né? Eu queria dizer pra vocês que é raro isso aqui. Vocês vão ter que colocar as 7 chaves, porque além de ser a primeira edição, eu só tenho mais 30 exemplares em casa, que na verdade eu nem tô vendendo mais, né? Só tô dando como presente aqui e ali. Então, essa é uma edição bem rara mesmo, que eu queria que vocês guardassem as 7 chaves aqui e vou estar passando para vocês aqui. Primeira edição do 85 Letras no Disparo, que é um livro de contos, contos que versam misérias e luxos, enfim. E é uma foto da sociedade, em formato 15 por 21, né? A gente tem aqui 15 centímetros por 21 e onde eu tirei uma foto da nossa sociedade e coloquei tudo aqui dentro. E é para a estante de vocês. Sacolinho, muito obrigada pela sua presença. Valeu mesmo. E galera aí de casa, adoramos a companhia de vocês. Visitem nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com. É isso. Até a próxima.